início hoje a nossa terceira aula, né, sobre o hermetismo, né? E nós estamos falando sobre essa corrente original, né, da magia, da filosofia oculta, porque são as bases, né, por onde a nossa tradição anda, né? Ou seja, nós podemos aí ter várias elucubrações a respeito do que nós fazemos dentro das tradições, dentro das questões da própria banda esotérica, né, da banda popular, das tradições afro-brasileiras em geral. Mas tudo tem origem ali, né, na própria África, no Egito, a partir da divindade Tote, né, Hermes Trismegisto, como diziam os gregos, ou Mercúrio, como os romanos também chamaram, né? E hoje é o princípio da correspondência, né? Nós falamos do mentalismo, tivemos aquela primeira aula inicial, onde demos uma chamada geral, né, a respeito das considerações do que a gente ia fazer, e hoje é o princípio da correspondência. Essas sete realidades, elas são aplicadas no universo inteiro. E isso, como dizemos, o universo vai desde as coisas divinas, as coisas celestes, as coisas da natureza e as coisas humanas, né, que são essas sequências das realidades que nós conhecemos. E quem, na verdade, não criou, mas observou isso, ou fez conhecer todas essas casualidades aí, foram os egípcios através do Hermes Trismegisto, né? E o estudo que ele deixou esse livro aqui, né? Vou mostrar de novo o Corpus Hermético, né? Que é obrigatório ler quem segue as coisas de qualquer tradição esotérica. Isso aqui é a base, né? E ele deixou alguns ensinamentos pequenos, né? Nenhum desses sábios antigos eles deixavam muita coisa, eles deixavam poucas coisas, que eram coisas que eram muito profundas. É diferente de você falar demais, né? E aquilo que é profundo, às vezes você não precisa dizer muita coisa. Você vê lá o próprio Tao Te Ching, você lê o Mahabharata, são frases curtas, né? Algumas coisas da Bíblia mesmo. São frases curtas que encerram grandes ensinamentos. Então aqui tem o Corpus Hermético. Dentro desse livro aqui você vai encontrar não só aquele discurso de iniciação, né, e a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda é uma coisa pequenininha aqui, ó, é só uma página. E aqui está descrito aqui toda a realidade do mundo, toda a realidade do universo. E o interessante para quem se interessa é que aqueles que falam de Ifá, né, falam do oráculo, tanto das tradições urbanas como as tradições cubanas ou brasileiras, né, poucos sabem que a tradição de Ifá vem do Egito. E aqui no último capítulo explica, né, ele explica como você refere-se à divindade oracular, que é Ifá, né, que traz as mensagens. Inclusive o próprio Hermes, ele foi considerado Mercúrio, também foi considerado uma divindade da comunicação, considerado uma divindade que trazia palavras e realidades. E aqui também nós temos, nesse livro aqui, onde talvez pela primeira vez se falou de Ayan, ou de Ayon. Está tudo aqui nesse livro, né? Isso com relação à nossa tradição, né? Muita gente fala, Ayan existe, não existe, tudo isso. E, claro, que os egípcios deram início, né, ao Zigala, que é a tradição africana a qual nós pertencemos. Então está tudo aqui. Hermes também fez alguns comentários que foram inseridos num livro chamado Kybalion, que essa aqui é a última edição que lançaram, do iniciado chamado William Walker Atkinson, né? Ele fez comentários a respeito dessas frases deixadas por Hermes Trismegisto, né? E essa edição aqui é a mais famosa. Quem tem aqui, hein? A edição do Kybalion. Deixa
eu mostrar aqui também. Essa aqui é a edição mais famosa da Pensamento Antigo, né? E lançaram agora essa aqui, edição definitiva. Por que é a edição definitiva? Porque aqui tem um manuscrito perdido dele, que contém as 7 leis cósmicas, onde ele pega isso daqui e ele discorre mais coisas ainda que encontraram. Por quê? Porque ninguém sabia que tinha escrito o Caibalion, né? Diziam que eram 3 iniciados, diziam que eram pessoas da Golden Dawn, de outras ordens, mas ele é de um americano chamado William Walker Atkinson, que ele se utilizava de vários pseudônimos para poder escrever as obras ocultistas dele. Então ele fez obras desde tratados muito sérios, né, dentro da magia do ocultismo, como o Caibalion, em cima dos ensinamentos de Hermes, até coisas engraçadas, né, coisas simplórias, como ganhar dinheiro com magia, né. Ele escreveu mais de 200 livros, mas tudo com pseudônimo, né. Então, agora, o Caibalion é um livro muito sério, né, ele é a base de quase tudo que se conhece em termos de leis ocultas, de tudo isso daí que a gente vê, né, espalhado dentro das várias tradições. Você vai encontrar coisas de Hermes Trismegisto, coisas dos egípcios, dentro do próprio Candomblé, dentro da Umbanda. As 7 linhas vêm das 7 leis cósmicas, né? Não tem por onde fugir isso daí. Você vai encontrar, inclusive, as ideias, a teoria das ideias de Platão vem do mentalismo, né? E outras tradições judaicas, tudo vem lá. Os judeus mesmo, eles vieram do Egito, né? Eles foram, de certa forma, educados no Egito. Então, a maior parte das coisas que foram apreendidas lá, eles espalharam pelo mundo. O povo cigano também, né? E essas leis universais, elas são uma observação, né, que Hermes, como um grande iniciado, talvez o maior de todos, conseguiu fazer para levar para o mundo esse conhecimento. Deu para entender? E um livro interessante, que é legal vocês verem também aqui, ó, Os Grandes Iniciados, né, que aqui tem a parte que fala de Hermes, ainda que não fale dele, né, isso é interessante. Essa aqui é a primeira edição de 1917, primeira edição em português. Oi? De 1917, primeira edição em português. Mas aqui tem para vender que é do acervo do templo, mas tem para vender inclusive os capítulos separados. Então aqui tem a parte que fala de Hermes, mas na verdade fala da iniciação, como era no Egito. E a segunda parte desse livro aqui se chama Da Esfinge ao Cristo, que o autor, ele é Eduardo Schreck. E eu pretendo também fazer aulas comentando cada iniciado que ele cita aqui, né, para a gente também ter esse outro conhecimento a respeito dessas tradições que deram origem, né, à nossa tradição. Porque tudo vem de algum lugar, né? Tudo vem de algum lugar. Desde a nossa tradição diz que Matos Silva recebeu muita coisa. Desde que ele tenha recebido, ele também trouxe coisas de outras tradições onde ele aprendeu, né? Então ele pode desmerecer outras tradições, inventando ideias aonde a gente acredite que a pessoa recebeu tudo do astral. Isso não é verdade, né? Muitos conhecimentos são vaza-cruzes que vêm do Egito. Muitos conhecimentos vêm de outras tradições aonde são adaptadas dentro da própria Umbanda. Certo, gente? Um outro livro que eu não tenho aqui é o Anima Mundi, né, que é do Hermes também. E ele também dizem, né, que ele também fez a Piscis Sophia, que é um livro que fala da antiga sabedoria egípcia. E é claro, a influência de Hermes dentro, inclusive, do tarô. Né? Os tarôs que nós conhecemos, as pessoas jogam aí, o tarô de Marcelo, vários tarôs que existem. Também tem influência dos egípcios e influência principalmente de Hermes Trismegisto, onde você encontra essas leis expressas nas lâminas. Certo? Então vamos começar. Já disse, né, que as 7 leis permitem essa harmonia com a natureza. O que significa isso? Que quando você observa essas 7 leis, você percebe a atuação delas na sua vida. Você percebe como essas leis começam
atuar na sua vida sem que você perceba. Ou seja, uma pessoa com cabeça muito cheia, cabeça muito atribulada, é porque ela está, de alguma forma, fugindo de alguma dessas leis, e essas leis começam a atuar sobre ela não como uma punição, mas como um alerta para a pessoa se retificar, para a pessoa entrar de novo naquela condição positiva, para que ela possa estar dentro do processo evolutivo natural. Então a gente vê às vezes muita gente, mas existem coisas recorrentes na vida da pessoa, né? Coisas que acontecem sempre. E por que acontecem sempre essas coisas? Porque de alguma forma ela saiu dessa lei, de alguma forma ela está sendo avisada, né, por essa constante da natureza, daquilo que você tem que fazer ou deixar de fazer. E esses sinais aparecem como? Sempre em níveis simbólicos, né? E a gente não... Hoje em dia, com o materialismo, nós desacostumamos a ler o símbolo. Nós desacostumamos a não observar aquilo que faz com que a nossa percepção atinja coisas mais profundas. É como você olhar, por exemplo, as estátuas que estão aqui, né? A pessoa, mas só uma obra de arte. Mas não, isso aqui tem simbolismo, né? O elefantinho aqui com o elefante em cima, que representa a descendência, o elefante representa a memória, né? Então tudo tem uma relação simbólica que nós precisamos ter uma observação maior da nossa vida para entendermos o que esse símbolo está dizendo para nós através do universo, do nosso próprio comportamento, para podermos ter não bater tanta cabeça na vida, né? Eu estou falando isso porque eu bato muita cabeça também, né? Mas a gente entendendo essas leis e seguindo elas, a gente começa a meio que a driblar as dificuldades. Nós começamos a ter uma outra relação com as coisas superiores para ir na direção do que nós pretendemos enquanto pessoas que buscam ser humanos melhores. Certo, gente? A lei da correspondência é a mais conhecida de Hermes, talvez, que é o que está em cima é como que está embaixo. Está em cima como está embaixo. E vice-versa, né? O que está embaixo é como que está em cima. Ou seja, correspondência, ela tem a ver com que, se você tem algo aqui superior e você está aqui embaixo, na linha, você tem embaixo na linha, onde há correspondência com o que está em cima, você pode até estar lá embaixo, mas você tem um caminho a seguir. Você tem você tem a oportunidade de encontrar a tua relação com o que é superior em você. O que significa exatamente? Por exemplo, a pessoa aqui pode ser uma pessoa sem estudo, pode ser uma pessoa ignorante de várias formas, pode ser uma pessoa que não tem a vivência, mas se ela encontra aquilo que alinha ela com o que é superior, ela consegue evoluir e subir rapidamente. É diferente, por exemplo, às vezes a pessoa pode ser uma pessoa intelectual, uma pessoa muito vivida, mas ela está desalinhada. Ela permanece sempre nesse mesmo nível aqui, ela não sobe. Enquanto ela não encontrar aquilo que a corresponde em nível superior. Aí dentro das nossas tradições, ou das várias tradições aqui do Brasil, qual o exemplo que a gente pode dar disso? Qual seria o exemplo?
O que vocês imaginam? Nós, sendo pequenos, nós sendo falhos, limitados, nós vamos nos referir a quê em ensino? Deus, os orixás. Isso. Deus está distante demais, né? A gente viu aquele choque na outra aula, né? Sobre Deus, que é melhor não entrar nesse assunto de novo, né? Quem quiser assista novamente, né? Então, abstrai. Para ter polêmica mesmo, né? Nós precisamos aprender a pensar também. E o que a Joana falou? Os orixás, né? Divindades. Vai para outras tradições do santo católico, né? Ou dentro da filosofia, os grandes sábios, os grandes taumaturgos, todo esse pessoal que é exemplo para nós e que estão de alguma forma acima de nós, ancestrais, né? Mas nesse caso dos egípcios, eles diziam realmente de divindades, diziam realmente de vocês seres mais altos do que nós, para que nós nos alinhando consigamos ter uma corda para subir e sairmos daquele mero projeto de seres animalizados. Ou seja, se você tem na estrela guia, você tem algo onde você se conecte, você tem um caminho certo a seguir. Você tem um exemplo e mais do que isso, você tem uma noção melhor de ascensão. Dificilmente você vai se perder de novo, né? Então quando você fala, eu sou filho de tal orixá, do caboclo é tal, né? Você está se alinhando com as melhores coisas que essas divindades que regem todos nós podem nos ensinar em termos de comportamento. Isso é a correspondência. Agora, se você é uma pessoa que só pensa no materialismo, se você é uma pessoa que é egoísta, se você é uma pessoa que, por mais recursos que você tenha, você vai estar sempre dentro daquilo que a gente falou que é o pêndulo hermético. Você fica acima. Ou seja, você não vai estar alinhado, né? Você vai estar naquele balanço aqui. E às vezes nem tem essa conexão. A pessoa fica perdida na matéria e nela se acaba e nem se transforma nem se transmuta, né? São coisas diferentes. A transformação exterior, nós ficamos velhos, nós mudamos, engordamos, emagrecemos, né? A transmutação interna. E nós viemos ao mundo para procurar a transmutação. Nem ao mundo só para ficar. Eu não acredito nisso, né? De ficar para semente, ficar bonitão, né? Só ter recursos materiais, não. Nós viemos ao mundo para exercer uma transmutação interna, para nos melhorarmos enquanto seres humanos e melhorar com isso a humanidade também. É simples, né? Porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Nós vamos perdendo a vitalidade, vamos envelhecendo e um dia nós vamos para o outro lado. Aí você vai para o outro lado, começa tudo de novo, né? Volta. Então tem que ter um objetivo. Tem que ter uma realidade a ser seguida, tem que ter algo aonde haja uma disciplina de crescimento. Senão, nada tem muito sentido a ser feito. Né? A pessoa fica tudo olhando assim, nossa, será que é isso mesmo? E por que será que a gente tem essa dificuldade? Porque nós vivemos num mundo extremamente materialista, não tem jeito. E o materialismo não é só dinheiro, o materialismo é você não observar coisas mais sutis que estão ao teu redor e que regem a tua vida. Materialismo, as pessoas pensam, ligam só com o dinheiro estético, né? Não. O materialismo é também a nossa incapacidade de observar valores, de observar condições melhores, intelectivas e emocionais. Porque as coisas se perdem, elas têm se perdido cada vez mais, né? Elas vão ficando cada vez mais rasas, cada vez mais rápidas, cada vez mais efêmeras e cada vez mais obscuras, ao ponto de hoje nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Dizia-se antigamente que entre a vida e a morte tem que saber o que fazer no meio disso.
O certo é nascer e morrer, né? E fazer no meio. E a gente perde muito tempo fazendo coisas que nos levam a desviar do caminho. Nos levam a desviar, às vezes, do nosso próprio caminho. Né? Às vezes ficamos obscurecidos por uma questão, uma paixão, uma obsessão, né? E você não faz mais nada da tua vida. Quer seja internamente, quer seja buscando o que você tem que buscar. Né? Isso é uma coisa a ser compreendida. Por isso que existem essas leis aqui. Os egípcios, eles acreditavam em 3 mundos, né? E isso tem muito a ver com o que nós fazemos, que é o mundo material, eles falavam do mundo mental e do mundo espiritual. Eles entendiam que a constituição do homem era essas 3 coisas aqui, todas as coisas, na verdade, né? Agora, há uma correspondência entre nossas coisas, que nós entendemos as coisas como físico, astral e mental, e o espiritual lá por trás, né? Eles juntavam as coisas aqui. Eles entendiam o material, isso de alguma forma não está fora do que nós compreendemos, eles entendiam o material como algo que estava relacionado à energia, à vibração, estava relacionado inclusive a determinadas questões do próprio pensamento. E nós entendemos assim também, né? Porque tudo que está dentro da matéria tem a ver com o pensamento, tem a ver com o sentimento e com a ação, com a parte física. E eles entendiam isso aqui também é um modo de compreensão dos 3 mundos muito próximo dos tibetanos, né? Eles entendem que existem o espiritual, o mental, o material se entrelaçando, né? As coisas se relacionam. Então tudo aquilo que é material vai ter uma correspondência com o que é espiritual, vai ter uma correspondência com o que é mental. E por que nós não percebemos o espiritual, por exemplo? Por que será? Por causa da consciência. Nossa consciência está só aqui. Nossa consciência ela não consegue, devido a toda essa educação que nós tivemos, que é uma educação que já vem até em nível, vamos dizer assim, histórico, né? Nós tivemos a educação de observarmos coisas mais sutis, mais profundas. Nós fomos perdendo isso. Você compara hoje o nível de compreensão que existe hoje com o nível de compreensão que existia, por exemplo, lá entre os gregos, né? Os humanos, o nível de compreensão filosófica, religiosa, ou mesmo até de visão do mundo material é completamente diferente. Ao ponto de nós não entendermos. Hoje você pega, por exemplo, um livro você pega lá o Machado de Assis, tem gente que não consegue nem ler, que acha que é difícil, porque acha que é rebuscado. Isso acontece por quê? Porque hoje as coisas elas são facilitadas. Ninguém quer ter um esforço. As pessoas acham que se esforçar é meramente uma questão física, mas se esforçar também é mental. Pessoas não querem ter um esforço por quê? Porque hoje existem computadores, celulares, televisores, né, que já trazem toda a informação pronta. Só que aquilo você serve simplesmente como só uma pessoa que está recebendo. Você não tem o esforço de ir buscar a informação e refletir sobre ela. Então muita gente acha esses livros, né, mais antigos, nem é tão antigo assim, de alguma forma chatos, né, mas não são. E o próprio Caibalion, você vai ler o Caibalion com atenção, você vê que ele é denso, uma coisa que você tem que puxa a cabeça da gente. E outros livros que existem dentro das várias tradições. Então é bom sempre ter um exercício de leitura, assim, né? Não ter medo, né? E não se deixar levar pela linguagem, tudo isso, porque tudo que você absorve serve para você compreender o mundo melhor. Então não podemos desprezar nada que venha de outras questões que dentro da nossa vida que nos tirem
da inércia. Certo? Então, a nossa consciência está muito aqui, ó. Mas, inclusive, quem está dentro do espiritual, inclusive quem está dentro do espiritual. Porque existem, em geral, traduções do espiritual para ideias materiais. Né? Você, por exemplo, antropomorfizar a ideia do orixá, isso é traduzir para o material algo que não tem materialidade. Você fala aquelas histórias, né, que Xangô é briguento, o negócio todo, né? De que Oxum é vaidosa, né? Tudo isso tem a ver com que a materialização da compreensão. Você não conseguir ir além ou avante daquilo que possa te tirar de um estado mais confortável da compreensão. E o mundo espiritual ele é assim, como ele se utiliza de símbolos, muitos símbolos antigos não fazem sentido para nós mais. Né? Então nós criamos, tentamos reentender, recriar esses símbolos segundo a nossa medida de compreensão. E aí que as coisas vão se perdendo cada vez mais. Todos os reinos estão interligados e estão em evolução. Né? E os reinos é o reino mineral, vegetal, né? Esses reinos clássicos, que hoje tem uma outra nomenclatura. Mas são reinos clássicos que eles estão numa relação de simbiose. E a lei da correspondência, ela é exatamente isso daqui, ó. Está em cima como está embaixo. É chamada estrela da vida, né? Que é o símbolo máximo dos judeus, né? Mas você vê aqui, ó, que existe um ponto no alto e um ponto bem baixo. Essa é a correspondência. E é isso, por exemplo, que se utilizam, por exemplo, as entidades que têm terreiro, os Exus, para fazerem a relação do que está em cima com o que está embaixo. Eles são, na verdade, aqueles agentes mercuriais, né? Que a gente chama, que são os guardiões. Isso por causa de Mercúrio Trimegisto, né? Agentes mercuriais, eles levam e trazem mensagens, mas sempre dentro da lei de correspondência. Ou seja, se você tem uma entidade dessas, um Exu guardião, vamos dizer assim, ele vai ter uma correspondência direta com uma entidade superior. E sempre tem. Alguém superior a ele, sempre tem uma lei de correspondência. E é claro que no meio dessa correspondência existem outros que lhes correspondem também. Né? Que no caso, por exemplo, seríamos nós mesmos os médiuns. Né? Nós estamos no meio dessa correspondência toda aqui. Mas quando a pessoa às vezes se afasta da espiritualidade, ela perde essa correspondência. E ela começa a ter uma outra correspondência que é a coisa mais horizontal. Ou seja, ela vai se corresponder mais com as pessoas e com os seres do mundo horizontal. Perdeu o eixo de cima. E é claro que, né, o mundo espiritual sempre consegue, né, dar chances e atenção para todas as pessoas que ainda procuram o mundo espiritual, para que elas não se percam. Mas você percebe que, lembra do pêndulo? Está aqui, não está? Tem uma correspondência, entende? Quando a pessoa se afasta das coisas próprias do espiritual dela, o que acontece? Faz isso aqui, né? E qual que é a outra tendência? Do lado. Aí começa a oscilar simplesmente nas questões mais baixas, mais materiais. Ainda que haja uma correspondência com o mundo espiritual lá em cima. Mas essa oscilação produz um afastamento, ainda que momentâneo. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa parar e encontrar de novo a correspondência. Por isso, muitas vezes a pessoa se afastou do terreiro, se afastou do espiritual, né, e perde aquela. Aí aos pouquinhos vai entrando, porque essa oscilação vai diminuindo. E oscilação, né, é a palavra-chave para a correspondência. Por quê?
Porque tudo tem a ver com vibração. Aquele exemplo do fio elétrico, né? O que passa dentro do fio elétrico? Passa o cabo ali de cobre, não é isso? E passa a eletricidade junto. Eles estão juntos? Não estão? Qual que é a diferença que tem? Um é material e o outro uma vibração. O outro é material também, mas eles vibram de forma diferente. Mas estão habitando a mesma condição ali. É isso que acontece com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso corpo astral, né? E o nosso espírito. São vibrações diferentes. Isso tem a ver com o princípio daquilo que se chama de egrégora, isso tem a ver com o princípio das afinidades também, né? Às vezes você é muito mais afim com uma pessoa que nem é da tua família. Essas são as vibrações que são diferentes. Às vezes as pessoas são afins com pessoas péssimas, aqueles são afins com pessoas mais educadas, né, mais refinadas. Isso é vibração. E essas vibrações se organizam de alguma forma, né? Ou seja, elas têm um processo de reencontro, um processo de aglutinação. Né? Essas vibrações elas se encontram e se harmonizam e se reconhecem também. Por isso que existem grupos espirituais, por isso que existem grupos sociais, por isso que existem gostos e afinidades. É a vibração. Então quando você começa a melhorar ou subir a sua vibração, certamente muitas amizades suas vão embora. Certamente. Não porque é ruim ou porque deixa de ser, mas porque você mudou. E quando você começa a se desutilizar, você começa a agregar sobre você coisas extremamente pesadas, negativas, ruins, você também vai atrair aqueles de vibração igual. É compreensível isso? Ou não? Então, às vezes, muita coisa que está presa dentro de nós, é só você mudar a sua vibração, você mudar, às vezes, a sua conexão, que aquilo vai passando, aquilo vai saindo. É como se fosse você saindo da água, né? Você está embaixo da água, debaixo do lago, você está debaixo da água, você não sabe o que é estar lá fora. Você acha que está tudo bem. Quando você sai daquilo, você começa a respirar melhor, você começa a secar, né? Sentir o calor do sol, e aí você começa a se desprender e percebe que você estava vivendo num outro ambiente que não era seu. Então, às vezes, tem coisas na nossa vida que é fácil de solucionar. É só mudar a vibração. Agora, existe o quê? Claro que vai existir os apegos, claro que vai existir as afinidades, e aí vai da sua capacidade de escolher o que você quer. Ou você permanece rumo a algo que te satisfaz, que te torna melhor, ou você volta, né, para aquelas condições aonde você também se sentia melhor. Mas se você pensa, se você tem o raciocínio de que você busca sempre uma evolução, uma melhora, há coisas que nós temos que deixar para trás, não tem jeito. Né? Ainda que nós estejamos dentro das leis materiais, dentro das leis de uma consciência mais próxima, de um nível mais baixo, por causa do mundo que nós vivemos, nosso objetivo é sair disso. Né? Eu acho que todos querem melhorar e não voltar para trás, ainda que isso também aconteça e seja possível. Né? Que a gente vai ver mais para frente aí. Eles entendiam que todos os seres possuíam uma capacidade de ter consciência, desde uma pedra até os vegetais, os animais e o ser humano.
Hoje os cientistas entendem que não há uma consciência nas pedras, né, nos elementos minerais. Mas os antigos egípcios acreditavam nisso. Eu acredito que tem. Eu acho que nada é feito no universo sem ter uma inteligência, né? Eu acho que esses seres minerais, eles participam também, né, desse estado de consciência que nós temos, né? Inclusive, se você olhar dentro do nosso corpo, nós temos esses componentes todos, né? Inclusive os ossos são feitos de mineral, né, os ossos. E dentro das nossas coisas, por exemplo, Ogum, né? Que é a divindade da guerra, não é isso? É a divindade da tecnologia, você sabe disso, né? É o guerreiro, é o apaziguador, não é isso? Você sabe? Né? Sim. Mas Ogum, inicialmente, ele foi considerado aquele que veio primeiro ao mundo. Ele foi considerado aquele que veio primeiro a dar sustentáculo ao mundo, dar sustentáculo ao ser humano. Os mitos dizem, e eu falei, né, para vocês da outra vez, que existem 7 modos de você conhecer um mito. Se você não entende esses 7 modos, você não compreende o mito corretamente, né? Existem 7 modos de compreender isso. Inclusive a própria Bíblia mesmo, né, e outros livros da tradição, que é chamado de Pradesh, né, que são 5 níveis, isso com relação aos judeus, aonde você compreendia uma mesma leitura em vários níveis diferentes. Então quando você pega lá, por exemplo, Moisés ficou 40 anos no deserto, não foi? Isso aí não significa exatamente isso. 40 anos significa o quê? O processo de maturidade onde a pessoa, como um ser humano, consegue ter a capacidade de se virar no mundo para valer mesmo, aos 40 anos. Isso é batata. 40 anos você começa a ter uma outra identificação com as coisas do mundo. E os 40 também tem a ver com o quê? Com uma coisa chamada Sefirot, né, que são os 10 caminhos da divindade. E você passa por esses caminhos 4 vezes. Então, para nós também, os mitos todos eles têm simbologia. Então, Ogum, ele foi o primeiro a vir no mundo. Dizem o mito que vieram os orixás funfuns, os oxalás, as divindades brancas, para criar o universo. E quando chegou no nosso mundo aqui, eles chamaram Ogum para abrir caminho pela floresta. Porque eles tinham, os orixás funfuns, os orixás, os oxalás, eles tinham espadinhas de ouro. E quando eles batiam na floresta, a espada quebrava, amassava. Então chamaram Ogum para desmatar tudo aquilo e abrir o caminho. E ele, abrindo esse caminho, ele fez o alicerce para que o mundo fosse criado. Ele fez o alicerce para que houvesse a capacidade da humanidade acontecer. Por isso Ogum, a palavra Ogum, significa o Senhor dos ossos. Ou é ele, o Senhor, Egum é osso. Por quê? Porque na ideia mítica da construção daquilo que é macrocósmico e microcósmico, o ser humano representando o microcósmico, a nossa estrutura começa com o osso, é o que nos dá sustentáculo. Então ele é o primeiro a vir. E por isso que a palavra Egum, as pessoas confundem Egum como algo negativo, maligno, né? Existem também 3 categorias de Egum. Eu não vou entrar nisso hoje, não é o assunto. Mas Egum também significa osso. Por isso que ele é relacionado à morte. Mas também significa ancestral, ou seja, aquilo que é mais antigo no nosso corpo, que são os elementos minerais. E falando, por exemplo, de divindades ancestrais, né, e correspondência, as divindades iorubanas, por exemplo, eles não são as divindades primordiais. Eles são como se fossem santos.
que fazem a ponte com as divindades primordiais. Isso também é polêmico. Por isso que todos eles foram tidos como pessoas que encarnaram. É como se fossem os santos católicos mesmo. Por isso que não é tão errado você sincretizar um São Jorge com Ogum, porque a ideia é a mesma. As divindades urbanas, como elas surgem ali, mais ou menos por volta ainda que tenham uma ascendência pré-histórica, muitas delas, né, pela ideia mítica, mas aquela forma mais acabada surge ali no século XVIII e XIX, XVII no máximo. Então eles são pessoas que existiram, como se fossem santos mesmos, que a partir deles você chega na divindade primordial. Por isso que fala que Xangô foi rei, Oxóssi foi rei, Ogum foi rei, né? Todos foram reis. E existiram no mundo físico. Se elevaram, foram consideradas divindades enquanto seres humanos elevados, reis divinizados, e a partir daí, né, começou-se o culto a eles. Mas é claro que há uma relação deles com coisas mais antigas, com divindades mais antigas. Como nós falamos que Oxalá e Oxirá, os Ibis, você pode estar vibrando hoje, mas em determinadas linhas do tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem alguma coisa que você passou quando era criança, e aquela vibração não sai, você leva aquilo no espaço-tempo com você. E é por isso que, quando nós subimos a vibração, nós escapamos dessa relação com essa ancestralidade negativa. Deu para entender isso? Não entendeu? Você entendeu? Ou seja, algo em nós não muda nunca. Só que aquilo que não muda é acompanhado de determinadas órbitas e coisas ao redor da nossa personalidade, da nossa capacidade de enxergar o mundo, que dificilmente mudam. Elas estão muito alinhadas com a nossa origem. Mas quando você começa a encontrar a sua forma original, a sua capacidade de vibração original, essas outras coisas que estão aglomeradas ao redor da tua realidade inicial, elas começam a se dissolver. Isso tudo são vibracionais, são coisas vibracionais. Então, se você, como criança, passou determinadas coisas, ou mesmo adulto, você leva, vamos dizer, aquele trauma até ficar bem velho, porque sua vibração não mudou. Mas aquilo não é originalmente seu. Ele foi gerado em você. Você precisa encontrar a sua vibração original, né? Interessante isso. A gente usa essa nomenclatura, vibração original, relacionada ao signo, ao orixá, né? Encontrando sua vibração original, você começa a escapar de todas essas vibrações que não pertencem a você. Nós temos uma essência verdadeira. Nós temos uma personalidade que é nossa propriamente, não forjada pelas considerações ou coisas do mundo. Em algum lugar nós temos isso. E, às vezes, a nossa busca na vida inteira é buscar essa identidade. Quando você tem a sua identidade formada, dificilmente você começa a se deixar levar por outras coisas. Você tem a sua identidade ali, a pessoa pode falar isso, pode falar aquilo, você pode, às vezes, pegar uma corrente mental, algo assim, mas aquilo não te afeta, porque você sabe quem você é. Nós já falamos isso na primeira aula, inclusive. Né? Que, em geral, nós somos pensados, a gente não pensa. Alguém fala alguma coisa, você vai correndo atrás, achando que aquilo que é o correto. Se você tem identidade, não, você fala, peraí, isso aqui não é meu. Isso aqui não sou eu. Você pode, às vezes, passar anos assim. Chega um dia, você desperta. Você fala, peraí um pouquinho, tem que encontrar o que eu sou realmente. E aí você faz determinadas escolhas positivas para você ir avante. Isso tem a ver com o quê? Com a correspondência. Como eu falei, você pode se corresponder com o que está mais acima de você, que está elevado, ou se corresponder com aquilo que está do teu lado. Que também existe. E às vezes se corresponder com o que está do teu lado, no teu mesmo plano, não te leva a nada. Eu quero dizer em termos de consciência, de sabedoria, de identidade, né?
Você pode se corresponder com alguém que está no nosso plano, claro, né? Mas que tenha uma coisa boa a te dizer, que tenha um bom exemplo a ser seguido. Isso é identidade. Ela está ligada a seu nível de vibração. Se você é uma pessoa que tem vibrações confusas, você não tem identidade. Você está cada hora fazendo uma coisa, cada hora sendo algo, né? Sendo levado às vezes pelo que os outros dizem ou falam. E a identidade desaparece. Então a identidade é importante, ainda que a identidade ela sirva para você se encontrar e se relacionar com a identidade superior que é coletiva. A gente confunde identidade com individualidade. Individualidade é importante, mas a identidade ela define o que você é. Mas sempre é um processo de altruísmo, processo coletivo. Qual que é o ideal de cada um? O ideal aqui, por exemplo, hoje, nós temos uma conexão onde nós encontremos uma relação entre o que eu falo e o que vocês escutam. Então o ideal acontece o tempo inteiro. O ideal às vezes acontece eu quero comer uma coisa boa. Né? Ou seja, você buscar aquilo que te conecte com o mundo que está ao teu redor. Você quer testar sua mente? Quando você for dormir, lê um livro de matemática. Nossa, daí você não dorme. Odeio como. Dorme. Aí você dorme. Dorme. Aí dorme, porque a mente, nós falamos no mentalismo, a mente, ela sempre vai buscar o prazer. Sempre vai buscar o mais fácil. E isso é uma educação que nós recebemos desde, sei lá quando aí, nossos pais e avós receberam essa educação. E está cada vez pior. A mente sempre busca o mais fácil. Sempre busca o mais rápido. Sempre busca fugir de coisas que aparentemente vão dar trabalho. A mente é assim. Pelo menos a mente atual, né? E quando você se disciplina a sua mente, disciplina a sua capacidade de ir de encontro às coisas, aí você consegue fugir disso daí. Eles falaram que tinha um plano da matéria que era relacionado às coisas sólidas, líquidas, gasosas. Tinha um segundo plano da matéria, que é chamado radiante. E isso para nós tem a ver com o corpo etérico, por exemplo. Né? Ainda aqui, eles falam aqui que tem aqui uma terceiro plano da matéria que é de matéria sutil. O quarto que é o tal do plano da substância etérica. A substância etérica é o que? É aquilo que dá origem a tudo que é matéria, ou seja, um processo de sutilização. E aí vem outros planos mais sutis ainda, né, que eles não identificam. Agora, quando eles vão lá para o plano mental, aí é interessante, por quê? Eles falam que existe o mental mineral, a mente está no mineral também, e aí existe o que eles chamam de mental elemental. Aí vocês já vão se familiarizar com isso. Depois tem o mental vegetal e o mental elemental, aí vem o mental animal. Aí chega o reino humano, o mental humano, esse não tem. São os elementares. São seres que existem na natureza que auxiliam a evolução de todas as coisas. São aqueles seres dévicos. Seres o que, pai? Dévicos. Dévicos. É. Eles são auxiliares na evolução de todos os reinos da natureza. Então, se você tem lá o mundo mineral, as pedras, vão existir espíritos elementares ali, que nós chamamos elementares, eles chamam elementais, né, que na verdade são muito próximos. Nós entendemos elemental como uma forma de pensamento que não tem espírito. Ou seja, quando você pensa várias coisas ao mesmo tempo, você cria um elemental. E você pode usar essa força mental para produzir outros efeitos. Isso é o elemental. O elemental é um espírito da natureza, isso para nós. Mas eles não têm essa definição. Né? Então, o elemental que eles se referem aqui é o mesmo elemental nosso. São seres que existem dentro da natureza para auxiliar a evolução dela. Transformar uma pedra bruta num diamante, por exemplo. Transformar um pedaço de tinta num ouro. Aqueles
Os alquimistas, quando eles falavam de transformar o chumbo em ouro, um dos sentidos é fazer a ideia alquímica da evolução espiritual, transformar algo denso em algo nobre, né? Mas a ideia deles com relação ao processo alquímico dos metais era fazer o metal evoluir do chumbo no ouro. É sublimar esses metais, é a sublimação. Ou seja, que eles se utilizavam disso, né, segundo, né, essa teoria do hermetismo, utilizando espíritos elementais para isso. E aqui, mesma coisa, mental vegetal. Existe uma mente elementar no mundo dos vegetais que faz com que eles evoluam também. Vocês já assistiram ou leram o livro do Senhor dos Anéis? Nunca leram? Tolkien? Eu vi Frozen. Vocês viram o filme? Ali tem um negócio que é o parlamento das árvores, né, que são umas árvores que esticaram, falam, conversam, né? E essa ideia desse mundo elementar está em várias tradições do mundo, né? Praticamente todas têm. Que é aquela ideia do binômio, da ondina, do silfo, né? Dos leprechauns, duendes, né? Temos os nossos aqui, né? Saci, etc. Né? E isso é algo comum a todas as tradições do mundo. E é engraçado, né? Como que isso existe em todas as tradições do mundo? Não é que pode existir isso na consciência humana desde sempre, porque provavelmente algo disso é verdadeiro. Alguma coisa é verdadeira. Alguma coisa disso realmente aconteceu. Agora, esses auxiliares, eles vão indo até, né? Existem os elementares que auxiliam a aumentar o animal para que haja evolução, até chegar no reino humano. Aí já não tem mais, porque o reino humano já tem consciência. E nós, enquanto seres espirituais, nós habitamos todos esses reinos aqui, ó, até chegarmos a encarnarmos pela primeira vez. E dentro das tradições afro-brasileiras, disso que nós fazemos, esses elementares são exatamente aqueles espíritos que nós chamamos de encantados, só que no nível mais próximo do humano, que é baiano, boiadeiro, marinheiro, né? Eles representam esses elementos, e mais do que isso, eles estão presentes no imaginário. Viu aquela coisa do conto de fada? Reis e rainhas, né? Príncipes e princesas, dragões, e castelos, e tudo isso é um imaginário do mundo elementar. Ah, o Baixanato está falando bobagem? Não, só você ler Jung, que você vai ver isso daí. Lê os livros de Jung, que você vai ver que existe esse imaginário dentro da mente humana que atende a essa classe de espíritos que são mais relacionados à fantasia. São mais relacionados à natureza, são mais relacionados à construção da civilização antes da civilização. São aquela ideia mais nobre do ser humano. Quando fala de reis e rainhas, fala-se de outras qualidades dos reis e rainhas, que é a nobreza, que é a virtude, a pureza e outras coisas mais. Esses são os seres elementares. Então essa construção toda é dada dentro da nossa constituição astral, vamos dizer assim, né, como esotérica, para que nós possamos conseguir entrar no manto de carne, entrar pela encarnação pela primeira vez. Porque o elementar ele não está encarnado. Ele atua no bicho assim, ó, meio que a distância dele. Por quê? Porque ainda não existe a consciência. Então ele atua à distância e anima o animal, né? Faz com que o ser, ou a planta, ou o próprio mineral, ele receba aquelas influências da consciência para que possam existir no mundo em termos grupais e mesmo de relacionamento. Para pegar o cachorrinho, nossa, parece que ele está falando, né? Parece que entende, realmente entende, né? Só que existe uma distância da consciência. Existe uma distância. E às vezes você pode tocar no caso do cachorro, né, de outros bichos
outros animais, como macaco, golfinho. É sempre um elementar para um. Em geral, os alimentares eles são às vezes 2 para 1 até chegar no cardume do peixe. Às vezes é uma alma para todos aqueles peixes lá. Atuando. Por isso que recomenda-se a carne de peixe, por exemplo. Que você não agride a alma elementar. Você pode pegar bastante peixe ali que não vai agredir ele. No caso do boi, por exemplo, às vezes um boi tem 2 espíritos ali. Aí você, né? Não que, né? Sou contra quem come carne, claro que não. Eu como. Mas estou explicando. se você pensar, se você for pensar na agressão aos espíritos elementares, é menor o peixe do que outros filhos. E essas inteligências elementares aí? Como é que elas se agrupam? Como será? Através isso é chamado alquimia simbólica. Não é essa área, essa terra, né? Claro que tem a ver com isso. É chamado alquimia simbólica de um cara chamado Filipe Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Ele que mostrou isso para o mundo. Um cara chamado Paracel. Então o ar, o fogo, a água e a terra são simbologias, né? Que os alquimistas usavam e os magistas antigos também. Interessante, porque num primeiro nível, a terra representa o plano físico. A água vai representar o quê? O plano que eles falavam energético, né? Astral? Seria. Um pouquinho. Isso foi lá na nomenclatura dele. Mas o ar, eles falavam que era o plano emocional. E o fogo é espiritual. Eles falavam assim. Essa é uma das formas de ver os 4 elementos. Os espíritos elementares se agrupam aqui. Que é o que chama de, o próprio Mato Silva falava, né? Nessa pacânia, os gnomos, que são da terra, ondinas, que são da água, salamandras do fogo e silfos do ar. E os próprios guardiões se agrupam segundo esses 4 elementos também. Mas a terra, quando nós falamos terra dentro da magia, meu caro magista, você aí, a terra é o carbono, a água é o hidrogênio, o fogo é o nitrogênio e o ar é o oxigênio. Você junta esses 4, o que dá? O necessário para gerar vida. Que é o DNA. Ou as cadeias de proteínas que fazem o DNA, que tem qual formato? Aqui, ó. O narguilé. Certo? Então é a partir daí que a magia se processa. Quando você faz determinados elementos dentro da magia, utilizando de ar, de fogo, de água e de terra, você na verdade está querendo atingir a melhora da vitalidade da pessoa. E em nível, como tudo que está em cima é como que está embaixo, em nível superior, você parte do nível inferior, utilizando elementos simbólicos para atingir o nível superior. E esse nível superior vai chegando na parte microcelular até chegar no DNA da pessoa, onde há uma ativação. Por isso que quando você sai de um rito bem firmado, de um processo magístico, você sai revitalizado. E se torna mais saudável, se torna mais consciente. Que nós estamos mexendo em níveis superiores, modificando a estrutura e até a organização de níveis mais sutis da matéria. Porque nós mandamos, o símbolo ele sobe, depois ele volta. Ele se reflete na matéria de novo. Por isso que às vezes os trabalhos, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que pode o trabalho da BIFA dar certo? Porque houve uma reflexão. Aquela parte material, ela vai se sutilizando numa oferenda, vai subindo, e aí aquilo volta
e cai de novo para a parte material. E aí o que acontece? A relação de causa e efeito, aquilo sobe, chega ao mais sutil e se concretiza de novo. Só que se concretiza lá na frente. Então o destino é retificado. É assim que funcionam as coisas da magia, por exemplo, oracular. O mito de Osíris. Você sabe o mito de Osíris? Osíris é a divindade solar do Egito, né, que seria o Oxalá nosso, o Shira, né? Esse Oxalá que conhece-se nas religiões ali nigerianas, vem de Oxirá, né, que é o nome original de Osíris. Diz que Osíris, ele tinha um irmão chamado Sete, e eles tiveram uma luta, e Sete cortou ele em 14 pedaços, e jogou os pedaços dele no Rio Nilo. E por sua vez, no Rio Nilo, ele levou esses pedaços para o mundo inteiro. O que aconteceu? A Ísis, que era a mulher de Osíris, e seu filho Horus, saíram pelo mundo buscando os pedaços de Osíris para reunir e trazer de volta a tradição espiritual que se perdeu. Esses pedaços de Osíris existem dentro de nós. Nós estamos espalhados. Então a nossa busca interna é buscar a reconciliação ou o reconhecimento desse pedaço espiritual que nós temos em todos nós. E mais do que isso, por isso que a Umbanda ela não pode ser ortodoxa. A Umbanda não pode ser fechada. Por isso que a Umbanda não pode ser algo que despreze outras tradições. Por quê? Porque todas as tradições possuem um pedaço de Osíris. Então, quando a Umbanda ela vai atrás das coisas, busca fundamentos no judaísmo, no islamismo, no catolicismo, nas religiões indígenas, anímicas, nas religiões africanas, busca pedaço de coisa na filosofia, na ciência, na arte, na religião. O que é isso? Os pedaços de Osíris que nós precisamos reunir. Então, discursos ortodoxos não servem mais. Porque senão você vai estar perdendo o essencial das coisas, porque nada se explica por si mesmo. Tudo é coletivo. Aqui, ó, tem o ar, fogo, não é isso? Os elementos. A água e terra, não é? Vou colocar assim. Tem 4 elementos. O que eu fiz aqui? Uma cruz. Fiz uma cruz. E quem é que foi para a cruz? O Cristo, né? O simbolismo dele na cruz é reunir os elementos. Ele é o próprio Osíris. O sacrifício dele foi reunir de volta os elementos e, mais do que isso, reunir de volta a filosofia, a ciência, a arte e a religião. Então Cristo ele reúne todos os conhecimentos, por isso que ele está na cruz. Não é porque ele foi pregado na cruz. Ele está reunindo de volta, porque ele é um Deus que foi despedaçado pelo materialismo, os romanos. E ele na cruz simboliza a reunião pelo sacrifício, trazendo de volta todos os conhecimentos a uma integridade só. E aí você vê que está reunido os mundos elementares, está reunido os conhecimentos humanos, né, e a identidade do ser espiritual no meio, reunindo tudo isso. Tudo começa no pensamento, não é isso? Você pensa. Quando você pensa o suficiente para transformar aquilo numa verdade e que não seja questionada, mas ela seja colocar essa verdade em termos de uma repetição onde você cria eventos, você está fazendo ciência. Quando você faz a ciência com afinco, quando você faz a ciência buscando o melhor pela humanidade, quando você faz a ciência do melhor que ela pode acontecer, você já vai estar fazendo arte.
E quando você, sendo artista, você quer encontrar aquilo que não tem mais relação com o mundo material, você está entrando no mundo do espírito, da metafísica. Você faz religião. É isso. Então os conhecimentos são unificados e cíclicos. Isso é um grande, né? Então nós somos essas células no corpo de Osíris. Agora a consciência, por que a gente não percebe a consciência? Pitágoras, ele tem aquela teoria da música das esferas, não é isso? Ele falava o seguinte: a música das esferas a gente não consegue ouvir porque ela está tocando o tempo inteiro. Você não escuta, porque ela está o tempo inteiro, não tem pausa. Então precisa ter a pausa para você escutar a música. São os 3 princípios da música: ruído, som musical e pausa, silêncio. A música das esferas, como ela toca o tempo inteiro, você não escuta ela. E você não escuta porque às vezes tem ruído demais dentro da gente. Então, para encontrar a nossa consciência, nós precisamos às vezes parar de ouvir determinados ruídos que nós temos. E tentar ouvir essa constituição. Isso é a consciência. Por isso que a nossa consciência está muito limitada só ao plano material. Quando você sobe ela começa a entender e encontrar determinadas questões diferentes. Aquela história do dinheiro no bolso, né? Você sabe, né? Sabe o dinheiro no bolso? Você vai numa loja, você tem dinheiro no bolso, mas você não sabe que tem, ele não serve para nada. Você não tem consciência dele. É verdade. Então, para muita gente, o espírito não serve para nada. Porque não tem consciência. E às vezes você pode estar dentro do templo, dentro do terreiro. Você não tem consciência. Sua consciência é meramente focada no material. No dia que você começa a despertar para essa consciência, você vai ver que você tem dinheiro no bolso e pode usar. Certo? Deixa eu ver quanto tempo. É só você entender, por exemplo, coisa simples na vida. Por exemplo, a desorganização é uma correspondência. Aquele guarda-roupa bagunçado, cozinha cheia de louça, né? Aqui o mestre baixando fala. Aqui por trás das câmeras. Bagunça, tudo aquele negócio velho. Isso é o quê? É uma correspondência. Se você observar isso, você vai começar a entender mais ou menos como está a tua cabeça. É só observar. Às vezes a gente foca numa coisa, aqui tá bonito, mas lá por trás está aquela bagunça toda. Isso daí é o que? É a mente, é o mental. E tem a ver com a correspondência também, porque aquilo corresponde a você. A bagunça? Oh, claro. Eu achei que fosse organização. Não, também. É correspondência. Uma coisa fora de lugar, bagunça, tudo uma coisa mal cuidada, tudo isso tem a ver com a correspondência ao que você é. E você observando isso, você começa a entender quem você é. E começa a adotar um outro tipo de correspondência para a sua vida. Quer ver outra coisa? Eu vi uma pessoa que é irritada. Você é irritadiça, nada a ver. O que ela faz com o carro? Bate? Claro. Faz de arma às vezes. Sai correndo, né? Você já está projetando no carro o que ela é. Essa é a correspondência. Observando essas questões mínimas, você começa, porque o que é correspondência? O que está embaixo como está no alto. Então, se você observa coisas mínimas na sua vida, você vai começar a modificar e se relacionar com o que é maior. É a perda do cuidado com determinadas coisas que são importantes, que são pequenas, porque isso dá disciplina. Vocês já leram o Drácula de Bram Stoker? Leu? Não? Eu vi o filme. Tem um momento lá, que é um momento até tristíssimo do livro, que fala o seguinte: ele recebe lá o rapaz lá, na casa dele, e diz que o Drácula, né, da descrição do Bram Stoker, ele fala, ele estava envolvido no mal
e ele era tão velho, envolvido no mal há tanto tempo, ele não sabia mais como servir uma pessoa. Então diz que ele ficou olhando para o camarada e ele não sabia o que fazer. O que eu faço? Né? Sirvo um chá, eu ponho a mesa, eu não sabia o que fazer. Essa é a mostra do que, quando a sua mente objetiva, sua mente racional se vai, você começa a se tornar algo monstruoso. Você perde a relação com o que é o ser humano. E você começa a se dissociar, inclusive, do bom comportamento. Você vai começar a se ligar com o corpo de desejo inferior. Né? Desejo inferior. Porque você não sabe mais o que é ajudar o outro. Você pensa só em você, e você pensa tão somente, não pensa, né? Você tão somente está envolto na parte instintiva e não consegue mais servir a outra pessoa em coisas simples. Então é um belo ensinamento do Bram Stoker nesse livro. A natureza, ela possui... Nós temos... O ser humano tem isso aqui, não tem? A busca pela vivência e a procriação, não tem? No geral, sim. A procriação também tem a ver com a sobrevivência da espécie. Não é isso? Não é só isso? Isso é o que o animal faz. Tem mais do que isso. Né? Atingimos outros patamares de evolução mental, evolução emocional, de atitudes. Só que o que ela faz? Qualquer animal, qualquer ser, ele é programado para isso. Nós não somos programados. Inclusive nós temos escolhas para isso, né? Principalmente para a procriação. Com certeza. Né? Agora, a procriação, segundo a concepção de humanidade, não significa só você deixar descendentes, mas você deixar legados. Você deixar boas coisas para pessoas que vão vir depois de você. E isso tem a ver com a sobrevivência do quê? Da consciência humana. Da consciência enquanto seres espirituais íntegros. Então nós não somos só isso daqui. O que você vê hoje em dia no comercial de TV, em música? É só isso. É algo que te atrai para comer, algo que te atrai meramente para prazer. Não tem mais nada além disso. Consumir. Consumir tem a ver com a distorção da sobrevivência. Né? Que é o excesso quando não há necessidade desse excesso. Ou seja, as pessoas foram atacadas por algo que as impediu de pensar. E o consumismo é aquela história, né? Você pode consumir não só alimentos, mas qualquer coisa que se apresente a você como diferente do que o outro tem. E aí entra aquela coisa de você ter um processo de superar o outro de alguma forma. Competição. Então nós estamos em todo momento sendo atacados por tudo isso. Alguém que nos livra disso, a identidade. Você vai lá comprar um negócio lá, um objeto, você fala que eu preciso disso mesmo? Será que precisa? Qual que é a necessidade? Não que você não precise comprar qualquer coisa, né? Uma pergunta legal de se fazer é: eu vou morrer se não tiver esse negócio agora? Mas tem um outro evento que você já deve saber. Você vai na loja, vê lá uma estátua de Ayan aqui, né? Puxa vida, né? Estava lá na loja escondida, lá atrás, um monte de objeto lá. Né? Aí você pega. Aí eu falo, quanto que é isso aqui? Tá, vou levar. Imediatamente aparece alguém do teu lado falando, nossa, que bonito! Olha lá, tá vendo? Que bonito, você tem outra dessa? Eu também quero, não sei o quê. É automatismo. É o automatismo. Eu também quero um desse.
Aí chega em casa e deixa ela jogada e nunca mais vê. Eles possuíam 7 níveis de realidade espiritual. Que era, o primeiro era dos mestres e adeptos ou iniciados, né? O segundo, que era das hierarquias angelicais. O terceiro, que era de deuses interessados na evolução de todos os seres. O quarto, que eram os deuses que realizavam criações da mente. O quinto são os deuses, interessante, que permanecem para ajudar os que estão abaixo dele. E os 6 e os 7, né, também são outros deuses, mas não existe uma definição específica, eles estão muito acima. Só que dentro das nossas coisas tem a ver com o quê? Você vê que o Hermes está aqui, ó. Os iniciados é o primeiro, mais básico ali. Esses iniciados que eu falo são esses iniciados mesmo. Né? Cristo, Buda, né? Lao Tse, né? Rama, todos esses grandes iniciados que passaram pelo mundo. Estão aqui, no primeiro grau. Depois vem as hierarquias angelicais, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, potências, etc. Todos esses seres lá. Até chegar nesses outros que já são completamente impessoais, né? E aqui é interessante que Deus permanece para ajudar os que estão abaixo deles. Dentro da nossa tradição, das nossas coisas, nós entendemos que há aqueles espíritos numa região ali limítrofe entre matéria e espírito, que é onde está o que nós chamamos de psicossomático karmânico, que nós temos 7 corpos, né? 7 veículos de consciência. O psicossomático ele é o que está ali entre o mundo espiritual e o mundo material. E aquilo é o pedaço de Osíris que nós temos, que é o que vê todas as coisas em todos os momentos de todas as nossas encarnações. É o psicossomático karmânico. Como é que são esses 7 corpos? Só para vocês se lembrarem, né? Abaixo dele você tem o corpo causal. Abaixo do corpo causal, o corpo mental. Abaixo do corpo mental, você tem o corpo astral superior. Abaixo do corpo astral superior, o astral inferior. Abaixo do corpo astral inferior, você tem o corpo etérico. E aí vem o corpo físico. O corpo físico é o quê? Que a gente se pega aqui, sente, né, sensações glândulas, né, tudo isso que a gente tem no nosso corpo mesmo. O corpo etérico são nossas emanações de energia, de força, onde está, por exemplo, a Kundalini, que é esse corpo, na verdade, corpo de desejos, onde você encontra as relações entre os seres. O corpo astral inferior é a sede das paixões. É a sede das emoções mais imediatas. O corpo astral superior é a sede das emoções, dos sentimentos superiores. Certo? O corpo mental é a sede do quê? Da intelecção, da inteligência, dos pensamentos. O corpo causal é a sede das ideias. Ideia e pensamento são coisas diferentes. O pensamento é mais elaborado, né? E o psicossomático karmânico, que é o último veículo antes de nós voltarmos ao reino original espiritual. Se existe o corpo de Osíris, é aqui, que é a consciência integral. Agora, interessante dessa relação aqui é que, quando a gente fala aqui, ó, ajudar os deuses permanecem para ajudar os que estão abaixo. São aqueles que estão aqui. Ó. Eles permanecem, eles não subiram, não voltaram ao reino virginal, não voltaram àquele estado espiritual. Eles permanecem na fronteira, esperando todos aqueles povos, aqueles espíritos subirem de novo. Que é a chamada escada de Jacó, né, que tem, os judeus falam.
E eles não pensam no degrau que eles estão, eles pensam na escada inteira. Em geral, o grande erro da iniciação é você pensar no degrau que você está. E não pensar na escada que você tem para subir ou para aqueles que estão subindo atrás de você. E uma coisa interessante nisso tudo aqui é que existe a escala de Kardashian, Kardashev, já ouviu falar da escala de Kardashev? A escala de Kardashev é o seguinte, ele identifica a potencialidade das civilizações. Então eles calculam que uma civilização que consiga usar o potencial inteiro de um planeta sem agredi-lo, ela é uma civilização de um nível superior. E dentro dessa escala de Kardashev existe as civilizações que conseguem usar o potencial do sistema solar inteiro. E vai subindo. O potencial da galáxia inteira. O potencial de vários aglomerados de galáxias inteiras. Uma civilização só fazendo isso. E uma civilização completamente desconhecida de tudo e consiga usar o potencial de força, energia e de todo o universo. E uma última civilização que usa de todos os universos. Essas civilizações só podem ser seres espirituais superiores. Então é isso aí hoje. Agora vocês viram que existe a correspondência. Um cara desse aqui, ó, certamente ele está alinhado com isso aqui tudo. Um Hermes Trismegisto, um Cristo, um Buda. E abaixo dele outros que procuram se alinhar com eles. E essa é a nossa grande vontade, né? Nosso grande desejo é nos alinharmos com seres que são espiritualmente mais elevados do que nós. Segundo Hermes também, é possível, como tudo está em escala ascendente, como tudo está ainda num processo de crescimento e evolução dentro da lei de correspondência, é possível que qualquer um desses daqui também possam cair. Mas em geral quem cai, os que caem, eles caem exatamente na proporção em que eles subiram. Nossa. Então, esse que está lá no 6, 7, se cair, Eles se tornam um ser contrário a tudo que tem. Nossa. Então não pode pegar. Melhor cair aqui, né? Sim. Cai no começo. Não, mas segundo Hermes, isso é possível. Então, por exemplo, quando a gente fala de iniciação não significa nada, assim, no sentido de você não encontrar a linha reta e a constante evolução. Não significa. Você pode cair. A gente já viu muita gente cair. Né? Eu posso ser um caído que estou voltando à carga também. Né? Quem sabe, né? Tudo tem as suas relações históricas e espirituais. Então, se um desses deuses cair, eles podem voltar a ser o que eles eram. Podem. Porque a evolução vai ser sempre, vai acontecer. Mas ele vai precisar subir a escada de Jacó inteirinha de novo. Ele teria regredido mesmo. Isso. Tá certo, gente? Então foi um pouco denso o negócio. Mas aí vocês leem o livrinho aí que tem outras coisas aí também. E nós fizemos o alinhavo com as nossas coisas, né? Claro que tem muito mais coisa a ser dita, né? Dentro da nossa tradição. A nossa tradição, ela possui no bojo dela tudo isso daí. Né? E a obrigação de quem é dirigente, de quem tem, em todo caso, ou de quem não tem, né? De quem tenta conhecer as coisas, conhecer a origem das coisas. É o que eu falo. Não adianta você saber como funciona. Você tem que saber por que funciona. Né? Não adianta só você pegar livros e vademecums e isso e aquilo e repetir as coisas igual um papagaio. Isso qualquer um faz. Você tem que saber de onde as coisas vieram. E por que elas são como são. Certo, gente? Então, benção a todos. E vamos para a próxima, que vai ser a vibração.